Olá amigos, hoje vamos falar sobre Francis Bacon, não o filósofo, mas o pintor, aquele que nasceu na Irlanda, em Dublin, em 1909, e tinha uma produção pictórica visceral, enigmática, etc. Ele nasceu numa família onde o pai era muito repressor, muito austero, até violento, e dizem que ele tinha medo desse pai, mas uma certa atração por esse pai, e talvez isso tenha se perpetuado durante a sua vida, nos relacionamentos que ele teve, no tipo de vida que ele teve. E ele foi oferecido por esse pai para um amigo que o levou de Dublin aos 17 anos e foi para Berlim, e ele se apaixonou por esse amigo do pai. E bom, a vida dele teve sempre por várias vezes esses percalços, essas situações ao mesmo tempo confusas e misteriosas e um tanto violentas. Então ele foi expulso de casa devido exatamente à sua sexualidade, e exatamente por conta disso teve um relacionamento com esse colega do pai, e foi profundamente marcado pelas imagens e pela situação da Segunda Guerra Mundial. Os horrores do conflito, e somados às tensões políticas, etc., o levaram à construção desses sentimentos nos seus trabalhos posteriores. Ele começou a pintar somente depois dos 20 e poucos anos, e foi influenciado pelos clássicos como Diego Velázquez, que pintou o retrato do Papa Inocêncio X, e que o Francis Bacon refez do seu jeito por várias telas diferentes. Ele tinha esse estilo sujo, e seu ateliê era completamente bagunçado, cheio de tintas, cheio de sujeira, né? Cortina toda suja de tinta, chão, parede, e uma confusão intensa. E ele aos poucos ele desenvolveu o seu estilo, mas era muito rigoroso com o seu trabalho, jogava muitos trabalhos fora, inclusive sua vida era ligada um pouco ao risco, porque por vezes próximos às exposições ele jogava todo o seu trabalho fora e tinha que fazer toda uma produção até o dia da exposição. Isso se desenvolvia não só na parte artística, mas também na sua vida, onde ele era viciado em jogos, em apostas, né? E também tinha problemas com álcool e uma certa atração pela violência. Dizia que tinha medo da violência, mas ao mesmo tempo ela o atraía. Ele teve vários companheiros que ao longo do tempo também dividiam com ele essa questão da violência, e ele gostava de apanhar desses companheiros, e por vezes aparecia totalmente machucado, às vezes até desfigurado, nos seus círculos de amigos. E isso se vê muitas vezes nas suas pinturas, né, onde as figuras humanas, que são a tônica, o foco principal do seu trabalho, aparecem muitas vezes desfiguradas, roxas e com a carne exposta, algo figurativo, porém um tanto fugindo dessa figuração, né? Uma figuração talvez um pouco
distorcida, quase abstrata por vezes. E também uma constante nos seus trabalhos era uma espécie de confinamento, uma espécie de linha que denominava o lugar onde estavam essas figuras. E, bom, a sua vida, ele começou, como já disse, pintando um pouco mais tardiamente, mas desenvolveu seu estilo pintando com trinchas, com panos, às vezes com as mãos, fazendo essas figuras quase grotescas, mais humanas, né? E em certa ocasião ele entrou por uma galeria, Marlborough Gallery, e essa galeria o levou a... Ele tinha uma espécie de salário mensal, semanal, periódico dessa galeria, e ela cumpriu o que o prometia, vendeu trabalhos e o levou para uma retrospectiva na Tate Gallery, uma importante galeria na Inglaterra, e seu nome foi então ficando cada vez mais reconhecido, pouco a pouco, né? E seu estilo cada vez mais próprio de significados, né? A Marianne Faithfull, a cantora, diz que conheceu o Bacon e era amigo do Bacon e apresentou para ele os conceitos de sadomasoquismo, masoquismo, e ele ficou muito interessado com aquilo, se descobriu o que ele tanto o atraía, né? E ele teve, como já falei, alguns companheiros que ele dividia esse interesse, essa atenção, né, pela violência, que levou inclusive a mortes, né? Um desses companheiros, quando ele estava expondo na Tate, mandou uma carta para ele e o parabenizando por essa grande exposição, e depois Bacon soube que ele estava morto e acreditou firmemente que aquilo tinha sido um suicídio. Tempos depois, ele estava envolvido com uma pessoa chamada George Dyer, e o George era um problemático, assim, né? Estava envolvido com crimes, com alcoolismo, drogas, etc. E se aproximou do Bacon. Bacon pintou vários quadros com a figura dele, e muitos desses quadros foram parar numa grande retrospectiva do trabalho do Francis Bacon no Grand Palais, em Paris. E nesse momento ele estava junto com George Dyer, que se hospedou no mesmo hotel que ele, e 2 dias antes da grande exposição de Francis Bacon, Francis Bacon estava no local onde o colega, esse amante dele, amigo, colega, amante, estava num outro lugar segundo Bacon, com um árabe que tinha os pés mais fedidos que ele já tinha visto. E ele então pediu para o amigo galerista ficar com ele, porque o George Dyer estava com essa pessoa, e esse amigo ficou no mesmo quarto que ele, que tinha 2 camas, e quando foi ver o que tinha acontecido com Dyer, ele estava no banheiro, na privada, e estava morto 2 dias antes da inauguração. E junto com o dono do hotel, eles fizeram um acordo.
em não contar para ninguém que aquilo tinha acontecido, até o dia da abertura. E no dia da abertura, 2 dias depois, lá no Grand Palais, o presidente do Centre Pompidou foi comprar uma tela do Francis Bacon e comprou exatamente uma tela onde Francis Bacon retratava George Dyer sentado numa privada branca, assim como ele tinha morrido, assim como ele estava morto no hotel. E Francis Bacon teve que conversar longamente com o diretor do Centre Pompidou sobre aquela pintura, né? Aquela não era a única pintura que ele pintava de George Dyer, porém foi escolhida pelo presidente do Pompidou e pelo diretor, presidente. Então ele foi avisado de que o amigo estava morto, mas seguiu a exposição e continuou o seu trabalho, né? E esse amigo foi morto, ele teve uma overdose, né? E pensa assim em suicídio, mas não sei, aquela questão, né? Quando a pessoa ela passa dos limites, se ela se suicidou ou se aquilo foi uma morte acidental, fica essa dúvida, né? Bom, então ele fez um tríptico sobre isso depois, se envolveu com um outro jovem pugilista, então essa questão da violência sempre estava envolvida na sua produção e na sua vida. Depois que ele ficou famoso, continuou a sua produção e continuou também o seu aspecto rigoroso. Ele ainda jogava fora muitos de seus trabalhos e o que acontecia, entretanto, é que agora as pessoas iam revirar no lixo do Francis Bacon para ver se tinha algum desenho, alguma coisa que elas poderiam revender, já que seus trabalhos já estavam valendo uma grande soma de dinheiro, né? Então ele costumava recortar em pequenas tiras e depois queimar todos esses trabalhos que não o agradavam. Ele não fazia, na maioria das vezes, né, por vezes, não fazia esboços, começava a pintura e já imaginava a aventura de pintar como uma espécie de risco também, né? Sem uma preparação e usando essa sujeira como meio e grandes trinchas e esses sentimentos aprisionados que também levam à claustrofobia, à vulnerabilidade e etc. Em 1992, em Madrid, ele morreu, mas deixou uma influência muito grande, visível em vários artistas, né? Damien Hirst tem alguns trabalhos que remetem ao trabalho do Francis Bacon. Tem um filme do Bertolucci que usa algumas pinturas do Francis Bacon como abertura, né? E foi esse grande testemunho da complexidade da psique humana e das fronteiras entre o belo, o que é inquietante, o físico, o psicológico, com essas pinturas tão viscerais e tão vivas, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Digam aí o que vocês acharam da vida e do trabalho do Francis Bacon, se tem alguma opinião. Então é isso aí, até lá, um abraço.